Nós vamos dar continuidade ao nosso livro das 9 marcas sobre conversão. Está quase acabando. E, para começar, eu vou fazer uma breve recapitulação sobre o que a gente falou na última aula, que era sobre a parte da santidade. Então, a gente falou um pouquinho na última aula sobre ser santo, e ser santo é ser separado, ou seja, a gente viu ali o que Paulo falava um pouco aos Colossenses sobre como eles viviam de uma maneira diferente do povo, de todo o resto do povo, aliás, e que essa forma diferente de viver, não só física, não só estética ou visível, mas no modo de se comportar no dia a dia e nas atitudes e no como eles mudaram o foco de adoração deles, e isso mostrava para as outras pessoas que eles eram um povo separado. E no segundo momento nós dissemos que ser santo é ser separado para um novo Senhor. Essa mudança no foco da adoração quer dizer que nós passamos a servir a um novo Senhor, ou seja, nós antes servíamos ao pecado, nós estávamos debaixo da condenação do pecado, servíamos a nós mesmos, às nossas vontades, e a partir do momento em que nos convertemos, servimos a um novo Senhor, e por isso ser santo é ser separado para um novo Senhor. E para hoje sobrou o último dos 3 pontos, que é ser santos, significa que somos separados por um novo amor, ou para um novo amor. E aí o que quer dizer isso dentro desses, juntamente com esses outros pontos? Por fim, somos santos porque somos separados para um novo amor. Assim como houve uma mudança na nossa adoração, assim como houve uma mudança na nossa vida, atitudes, também houve uma mudança na forma em que amamos. Vamos fazer uma leitura que está em 1 João 4, dos versículos 7 a 12. 1 João 4, 7 a 12. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos leiam juntos, por favor. Aos outros, pois o amor procede de Deus. Ele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, aqui nesse pequeno trecho, irmãos, nós vemos esse amor descrito na Bíblia sobre, primeiramente, como Deus nos amou e, em segundo lugar, através da transformação, da conversão, em como esse amor se manifesta nas nossas vidas e ele transborda de nós e deve transbordar até o próximo. Então, o autor ele faz uma certa pergunta: como você pode ter certeza de que é nascido de novo? Então, como você pode ter certeza de que você é uma pessoa convertida? E aí, logo em seguida, ele já nos dá a resposta. É só observar quem você ama. Então, toda essa mudança que nós falamos sobre a santidade que passamos a adquirir através de Cristo, nós observamos quem nós estamos amando no momento. Então, para ter certeza de um novo nascimento, de uma verdadeira conversão, precisamos observar quem nós amamos. Um elemento natural da nossa natureza caída e pecaminosa é o amor por nós mesmos e não o amor por Deus e pelo próximo. Então, naturalmente, todos nascem em pecado e amam a si mesmos e amam ao pecado. Então, quando acontece essa mudança, quando acontece a conversão, é natural também que se mude a quem nós amamos, ou seja, ao Senhor e ao próximo. Nosso coração ele não é passivo, nem carente, nem vazio como um balde à procura de um amor em um lugar errado, como prega essa cosmovisão terapêutica que nós dissemos. Ou seja, o coração ele não fica vazio até que algo se preencha. A gente não nasce com um espaço ali que, olha, dependendo do que você fizer,
de como você agir, esse espaço vai ser preenchido. Não, o nosso coração é corrompido. Nós amamos a nós mesmos e não a Deus. Amamos a nós mesmos e não ao próximo. Ou seja, esse estado de queda já faz nascer em nós esse amor errado, já faz nascer em nós tanta diferença no foco de adoração, quanto uma diferença naquilo que devemos amar, naquilo que fomos criados para amar. Portanto, o nosso coração corrompido nos faz amar a nós mesmos, somente a nós mesmos e ao pecado, e jamais a Deus e ao próximo. Então, esse é um dos elementos da conversão, essa mudança. Quando procuramos o amor de outras pessoas e não de Deus, pois as pessoas apoiam quem somos em nosso pecado. Embora Deus prometa nos amar apesar de quem somos, não parece suficiente. Então, basicamente, o que esse trecho quer dizer é que quando as pessoas não são convertidas, elas buscam um amor, esse amor que pode preencher alguma coisa, justamente nas outras pessoas, porque se a pessoa também está no mundo, ela vai ser uma pessoa que vai aceitar o pecado, que vai levar aquilo como algo natural, e as pessoas acabam se apoiando mutuamente em pecado. Então, essa procura do amor nas outras pessoas e não em Deus reflete o caráter pecaminoso de toda uma sociedade, de toda a humanidade do mundo. E aí, como o autor destaca, né, embora Deus prometa nos amar apesar de quem somos, nós procuramos ainda amar aquelas pessoas ou compartilhar da nossa vida ou buscar amor naquelas pessoas que são próximas e iguais a gente ainda em pecado. Quando somos convertidos, consagrados, circuncidados e batizados para entrar na vida com Deus por meio de Cristo, Deus vive em nós e o seu amor se completa em nós. Nosso amor muda. Deus nos dá uma nova natureza, que ama a Deus e ao próximo. Então é aqui nesse ponto que acontece essa mudança. Então o autor ele cita aqui vários adjetivos, né? Convertidos, consagrados, circuncidados, batizados. Em todos esses aspectos, a vida do cristão vai sucedendo acontecimentos em que vão se comprovando e vão se concretizando essas mudanças. E aí, a partir do momento que o amor de Deus habita em nós, ele nos muda. E aí ele nos dá uma nova natureza, capaz de aí sim, através de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, que nós possamos realmente amar a Deus e ao próximo. E aí ele fala que por isso é tão problemático transformar o amor que Jesus tem por nós em uma cura terapêutica. Ou seja, passa a se misturar uma coisa com a outra, passa a se confundir esse novo amor, a essa mudança de amor, com o amor que Jesus tem por nós, como se o amor de Cristo, sem uma mudança na vida, fosse capaz de transformar a vida de um pecador, sem que existisse uma rendição, sem que existisse uma percepção daquilo de errado que somos, que fizemos, e aceitássemos a Cristo e isso mudasse a nossa vida. Não é apenas o ato do amor de Jesus na cruz, ele vai lá e limpa o pecado de todos aqueles que não se arrependem, ou que não mudam, ou que não o aceitam. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas o mundo interpreta isso dessa forma. Quantas vezes nós escutamos de que, olha, Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, então está tudo certo. Mas não se vê o passo que tem que ser dado de fé, não se vê o aceite que tem que se ter como Jesus, como um novo Senhor dessa vida e toda a mudança que vem por trás do aceite de Jesus. É verdade que o amor de Jesus nos preenche como nenhuma outra coisa. No entanto, esse evangelho terapêutico nos mantém no centro dos nossos afetos e só amaremos aos outros quando nos sentirmos bem com nós mesmos. Ou seja, esse evangelho terapêutico, como o autor tem chamado, ele acaba mantendo esse problema de manter nós mesmos no centro do nosso amor. Ele não muda e coloca Jesus Cristo no centro. E aí ele diz que nós vamos continuar tendo os nossos mesmos afetos pelas mesmas coisas, o mesmo amor pelos mesmos pecados, e nós só vamos amar outras pessoas, assim como ali em João está escrito que nós devemos amar ao próximo, quando nós nos sentirmos bem com nós mesmos. Ou seja, se está tudo bem, se está tudo certo, se a vida está bem, eu sou capaz de amar. Ou então, se a pessoa está me fazendo bem, se a pessoa está sendo de acordo com a minha vida, com aquilo que eu faço, eu sou capaz de amar. Se não, o errado acontece e o oposto acontece. E aí nós temos aqui um paralelo sobre tudo isso que estamos falando sobre esse evangelho terapêutico,
A Bíblia não diz que Jesus se sentiu preenchido. Ele não se sentiu apoiado, ele não se sentiu pleno. Mas a Bíblia diz que Jesus foi esvaziado, ferido, quebrantado e, por fim, morto pela ira de Deus por nosso pecado. E foi exatamente nessa situação que Jesus Cristo mais nos amou. Então, aqui nós vemos essa diferença sobre a nossa capacidade de amar apenas aquilo que nos faz bem, que nos faz nos sentir bem, ou aquilo que concorda com a nossa natureza pecaminosa, com o cumprimento de Cristo em tudo em perfeição que ele cumpriu ali na cruz. Quando, em vez de se sentir completo, preenchido e amparado, ele foi esvaziado, ferido, morto, maltratado, e ali foi onde ele demonstrou o maior amor. Quando nós, ainda pecadores, ele nos amou primeiro. Sendo sepultados e ressurretos com Cristo, os cristãos são chamados a amar a Deus e ao próximo, mesmo sem se sentirem preenchidos. Ou seja, o que está escrito ali no texto de João que nós lemos não é condicional, não é algo que nós devemos fazer se, ou se fazer caso algo aconteça. É um chamado que todo cristão tem para que viva uma nova vida dessa forma, independente de se sentir preenchido, de se sentir amado, de se sentir retribuído. O amor ao próximo, ele vem de Deus, ele vem dessa nova natureza, e o nosso foco de amar não a nós mesmos, mas a Deus e ao próximo. Em meio à perseguição e sofrimento, nós amamos. Quando pensamos que Deus está ausente, nós também amamos. Quando pecam contra nós, nós também amamos. Então, nós conseguimos sentir essa diferença e perceber essa diferença nessas situações, onde, mesmo sendo maltratados, injustiçados, vivendo vidas que muitas vezes perante a sociedade somos tão diferentes ou à parte, mas mesmo assim somos capazes de amar, mesmo sofrendo e mesmo quando às vezes pensamos que Deus não está presente na nossa vida, mas ainda assim somos capazes de amar. Não amamos porque nos sentimos amados. Amamos porque fomos amados por Cristo, e isso nos transformou. Então é uma mudança total. Não é porque chegamos aqui na igreja, nos convertemos e agora, olha, nós nos sentimos acolhidos, amados por Cristo. Claro que nós percebemos e reconhecemos todo o amor que Cristo teve por nós, e isso faz nos arrependermos de cada ato e de tudo aquilo que somos. Mas nós somos capazes de amar porque fomos amados por Cristo, e isso mudou a nossa vida, mudou o nosso jeito de ser. Então, esse ponto sobre como fomos chamados e santificados por um novo amor, busca compreender como que esse novo amor afeta a nossa vida e como essa mudança ocorre. Então, a partir do momento que o cristão se converte, ele tem um novo amor, ele passa a amar não a ele mesmo, mas a Deus e ao próximo. O autor agora entra em um novo ponto em que vai falar um pouco sobre essa situação, agora um pouco mais não individualmente, mas sobre como as igrejas têm se comportado. E ele começa contando uma história que eu não me recordo, não era muito ainda da minha época, mas ele diz que teve uma época um pouquinho antes dos anos 70, em que quando se ia comprar alguma roupa, uma calça jeans, alguma coisa, as roupas não tinham uma marca específica, não tinha algo que pudesse ser adquirido tão segmentado como é hoje. Então a pessoa ia numa loja, ia comprar uma calça jeans e era a calça jeans que tinha lá. Mas dos anos 70 em diante, isso teve uma certa mudança, porque as marcas começaram a estampar nas calças, nas roupas, a sua logomarca. E a partir disso gerou toda uma mudança no comportamento do consumidor. As pessoas começaram a comprar marcas e a consumir aqueles produtos para ostentar aquilo que elas estavam comprando. Então elas mostravam aquela marca como uma identidade, como algo que elas estavam se filiando, ou um estilo de vida, ou uma forma de pensar. E aí as marcas começaram a trabalhar alguns estereótipos ou alguns arquétipos que demonstrassem algo do tipo. Por exemplo, uma calça jeans que a marca era mais voltada para jovens, então os jovens compravam aquela marca. Uma calça jeans que era mais voltada para trabalhadores, os trabalhadores usavam aquela marca. E aí o autor cita esse exemplo como essa mudança no consumo, mas ele fala que, no entanto, esse desejo do homem em fazer parte de um grupo ou de uma seleção de pessoas
veio muito antes dessa década de 70. As marcas só deram um novo instrumento, ou seja, um novo meio para as pessoas fazerem isso. Então, elas só pegaram algo que já existia dentro do coração do homem, de viver em pequenos grupos, de se identificar com algumas coisas, e só deram uma ferramenta. Olha aqui, vocês podem usar a minha marca para vocês se sentirem pertencentes a uma tal sociedade, um tal grupo específico. De uma forma ou de outra, as pessoas vivem se dividindo em grupos. E estar junto de pessoas como nós, ou como elas se identificam, faz com que se sintam compreendidos, aceitos e valorizados. Ou seja, nós podemos ver isso na sociedade, né? De uma forma ou de outra, as pessoas buscam grupos de afinidade. Pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que se comportam da mesma forma, que se vestem da mesma forma, que têm os mesmos ideais, que ouvem as mesmas músicas, que assistem os mesmos programas. Então, as pessoas naturalmente se agrupam em pequenos grupos para viver uma vida um pouco mais parecida. Isso é normal e natural. E isso o autor coloca que faz com que nós nos sintamos compreendidos, aceitos e valorizados. Ou seja, nós buscamos um relacionamento de proximidade com pessoas que nos fazem nos sentir bem. Acaba sendo algo natural a pessoa se sentir valorizada e compreendida. Há menos conflito quando somos todos iguais. Por isso a sociedade se divide em classes e as classes se subdividem de acordo com o estilo de vida. Ou seja, dentro de onde existem pessoas mais parecidas, existem menos conflitos, menos problemas. As pessoas então vão buscando cada vez mais se subdividirem nesses grupos. E aí o autor cita sobre classes sociais, classe alta, média, baixa. E dentro dessas classes ainda existem subcategorias de acordo com o estilo de vida. Pessoas que vivem uma vida muito mais ostentação, elas vão acabar convivendo com pessoas que também têm uma vida mais ostentação. Pessoas que vivem uma vida mais simples, provavelmente vão viver com pessoas que também levam uma vida mais simples. E o autor cita que em pouco tempo os shows, as pistas de boliche, as lojas e até mesmo as igrejas se encheram de gente parecida. Então, esse movimento natural mais sociológico, que estuda um pouco o comportamento da humanidade, ele acabou chegando na igreja de uma forma natural também. As igrejas acabaram se formando e se mantendo por pessoas que acabam pensando igual. Ou seja, quantas vezes nós vimos irmãos trocarem de igreja, mudarem de denominação, às vezes, por conta de que, olha, eu não me sentia bem, eu não pensava daquele jeito, eu não concordava com aquela forma de pensar, quando, na verdade, a igreja deveria pregar a verdade bíblica e se atentar, e como a verdade bíblica é uma só, todos deveriam viver por aquele padrão. Mas as pessoas acabam cada vez mais buscando se enquadrar naquilo que elas são aceitas ou naquilo que elas se sentem aceitas. E aí o autor coloca que alguns líderes eclesiásticos lá do século XX, eles descobriram que podia se fazer as igrejas crescerem cada vez mais se deixassem de lado aquele padrão de igreja que vinha existindo ao longo dos anos. Ou seja, as igrejas antes do século XX, elas tinham mais ou menos a mesma cara. Ou seja, a mesma estrutura de construção, a mesma forma de disposição de bancos, era tudo um padrão. Púlpito, instrumentos, tudo era meio parecido. A forma de liturgia, algumas diferenças ou outras mais leves de acordo com denominações. Entretanto, era tudo um pouco mais similar. E hoje em dia, nós podemos perceber que existem igrejas que já são mais nichadas, ou seja, existem igrejas que são feitas para a geração X, outras igrejas que são feitas para a geração Y, existem igrejas que são feitas com poltronas de cinema, bancos ultra confortáveis, em uns bairros de mais classe alta, existem igrejas com uma aparência mais descolada no centro da cidade, que às vezes parecem até mais clubes noturnos ou locais de festas do que uma igreja. Existem igrejas hoje em dia se moldando e tentando conquistar um público de acordo com o que eles vão trazendo de nova estrutura para a igreja. E, na maioria dos casos, a intenção é fazer com que esse ambiente pareça menos eclesiástico. Ou seja, que pareça menos igreja, que as pessoas sejam atraídas pela forma com que aquilo está se mostrando, com uma forma mais descontraída ou mais adequada ao estilo de vida de cada um. Ou seja, descaracterizar uma igreja mais tradicional. Para isso, cada uma reflete os interesses desse público-alvo. Ou seja, pode ser que a equipe ministerial se vista de uma forma que caracterize que ela faz parte daquela cultura.
E tudo indica que essas abordagens acabam funcionando. As afinidades se atraem. Ou seja, nós vemos igrejas lotadas e cheias, nichadas, né? Tem um exemplo que eu acho que é bastante destacável, que são as bolas de neve, que são igrejas que tendem a ter uma alusão a surfistas, ao estilo mais praia. Existem púlpitos feitos de prancha, existem pessoas que cultos inteiros feitos com um estilo musical do reggae, e isso acaba trazendo um nicho específico de pessoas para lá, pessoas que também entendem a vida delas como pertencentes a essa cultura ou a esse tipo de vida. E o que o autor fala é que isso funciona, essas abordagens têm funcionado, porque essas afinidades se atraem. E aí nós começamos a perceber como é que essas coisas têm se comportado na sociedade e o perigo que isso traz. Porque isso demonstra o real motivo das pessoas estarem procurando essas denominações. Se é isso que tem atraído elas, se são essas condições, quer dizer que o foco delas não está na busca da palavra, não está na busca do conhecimento do evangelho ou de Cristo, mas sim em afinidades. E aí o autor faz uma pergunta que a gente já acaba percebendo por intuição: será que essa é uma abordagem cristã? Moldar as igrejas de acordo com as necessidades da sociedade? Nichar as igrejas? Olha, existe uma igreja que tem um estilo mais do reggae, do surf, tem uma igreja que tem mais o estilo de geração jovem, tem mais uma igreja que é estilo para senhores. Na verdade, a doutrina bíblica da conversão ensina algo muito diferente. Ensina que os cristãos e as igrejas devem ser diferentes do mundo e não desenhados sob medida. Devemos ser separados do mundo e não moldados por ele. Ou seja, as igrejas elas não devem ser moldadas e desenhadas sob medida de acordo com aquilo que a sociedade precisa ou de aquilo com que ela vem apresentando. Porque imaginem os irmãos que hoje existem esses conceitos, hoje existem essas gerações que se comportam dessa forma, e quanto mais as eras forem se passando, mais gerações vão surgindo e os modos de consumo e comportamento vão se mudando, e as igrejas vão ter que ir se mudando e se adequando, e tudo aquilo que foi ali implantado, inaugurado por Cristo, vai cada vez mais se perdendo diante dessas modificações feitas para agradar homens. Então, é o caráter singular da igreja que confere credibilidade à verdade da mensagem que a gente prega. Então, é na diferença que a credibilidade ela se instaura. É na onde a igreja se torna diferente de tudo que tem se encontrado no mundo, é que as pessoas vão perceber que realmente a palavra que se prega, o evangelho que se é declarado, é real. Porque se a igreja for igual a tudo que se encontra por aí, as pessoas vão viver nessa vida de eu não me encaixo aqui. Hoje eu mudei, eu não sou mais surfista, eu sou skatista, eu vou para outra igreja. E isso compromete muito a conversão de pessoas que vão se converter realmente e a propagação do evangelho. Entretanto, é possível observar que esse caráter singular às vezes é cultivado de forma errada. Quando uma igreja quer se mostrar diferente pelo jeito de se vestir ou adotando apenas características físicas e comportamentos vazios e mecânicos, como se tudo isso fosse um indicador de santidade. Então, o autor pega uma lupa e olha assim, mas se esse caráter singular que as igrejas devem apresentar, será que ainda assim em igrejas que tentam acertar não está sendo errado? Ou seja, quando nós vemos algumas denominações que pregam que a pessoa, para ser cristã, ela precisa se vestir de uma forma, ela não pode se comportar de outra forma, ou que ela deve ter um ritual, todos os dias ela deve fazer uma reza de tantas vezes, ou ela deve se ajoelhar tantas vezes, ou ela deve passar na frente de uma obra, de um edifício e fazer o sinal da cruz. Ou outras que dizem que o evangelho tem que ser pregado de forma mais incisiva, numa praça, com um microfone, para quem quer que passe ouvir. Então, será que essas atitudes, mesmo mostrando uma certa singularidade, não são apenas mecanismos vazios e apenas rituais, não são obras que realmente edificam e fazem a igreja ter uma credibilidade? E aí o autor coloca que a Bíblia ela não está interessada nesse nosso estilo de vida ou nas nossas preferências, e sim na qualidade da nossa vida e exatamente na forma como nós amamos. Ou seja, a doutrina da conversão significa que a igreja deve ser uma comunidade diferente nesses aspectos. Na qualidade de vida que a igreja leva no indivíduo, na comunidade dos irmãos
e também na forma como ela ama, como nós vimos ali no texto de João, tanto a Deus como aos próximos. E aí o autor faz um subtópico de uma comunidade diferente em quê? Ou seja, no que essa igreja realmente deve ser diferente. E aí ele começa citando desde lá do começo que em toda a Escritura Deus chama o seu povo para ser um povo diferente. Desde o Éden, desde passando por Noé, no Egito, no deserto, na Terra Prometida, e até Pedro, quando ele descreve a igreja como estrangeiros e exilados. Ou seja, desde o começo Deus chama o seu povo para ser um povo que vive de forma diferente. O Israel do Antigo Testamento desejou um rei para ser como as outras nações. A igreja de Corinto desejou demonstrar o quanto ela era moderna e culturalmente relevante, com uma oratória um pouco mais robuscada, um pouco mais elaborada. E os evangélicos de hoje em dia se preocupam com o quanto o mundo os considera inteligentes, intelectuais ou politicamente corretos e culturalmente sofisticados. Então aqui o autor ele fala que, olha, desde o começo Deus chama o seu povo para ser um povo diferente, separado, e desde o começo, desde lá de Israel, o pessoal, olha, nós queremos um rei para ser igual. A igreja de Corinto, olha, nós queremos que ser reconhecida pela forma como nós falamos, pela nossa oratória, pelo que tem acontecido aqui. E os evangélicos de hoje em dia têm tentado se mostrar cada vez mais intelectuais, politicamente bem corretos ou posicionados, e com filosofias e com pregações cada vez mais filosóficas. E, entretanto, na Bíblia, as prioridades descritas por Deus e aquilo que Ele realmente quer que nós façamos são totalmente outras. E isso o apóstolo Paulo ele descreve quais são essas prioridades lá em 2 Coríntios 6, do verso 14 em diante, até o versículo 1 do capítulo 7. Vamos ler ali 2 Coríntios 6, do verso 14 em diante. Os irmãos podem ler todos juntos? Com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade, ou que comunham, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há em comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O versículo 1 do capítulo 7 também, por favor, Luan. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, basicamente, Paulo ele define várias figuras aqui para demarcar o modo claro entre de uma linha entre a igreja e o mundo. Ou seja, ele diz ali no verso 14, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem o que a sociedade tem entre a justiça e a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas? Então ele começa a delimitar uma linha de separação entre o mundo e a igreja. A igreja local é uma comunhão, um jugo, no qual são unidas pessoas que estão na luz e não nas trevas, em Cristo e não em Belial, crentes e não incrédulos, caracterizados por justiça e não injustiça. Então ele começa a pegar essas palavras e falar, olha, são pessoas que vivem assim e não dessa outra forma. Paulo não está falando sobre quem pode ou não participar das reuniões da igreja. Ele está falando das características e do compromisso dos membros da igreja uns com os outros e de como se identificam com Cristo e como juntos são esse templo de Deus. Ou seja, não é assim somente quem pode fazer parte de uma reunião da igreja ou não, mas sobre o compromisso assumido por esses cristãos
ao ser membros das igrejas, em como eles vão se relacionar com o próprio corpo, com as próprias pessoas, tornando-se assim juntos templo de Deus. Ou seja, a igreja é um grupo de cristãos que se coloca debaixo do mesmo jugo uns com os outros em Cristo, debaixo do jugo de Cristo. Lá em Mateus 11, nos versículos 29 e 30, diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, tomai sobre vós o meu jugo. São cristãos que se colocam debaixo do jugo de Cristo. Não devem sair do mundo dos incrédulos e nem se tornarem pessoas esquisitas, muito diferentes, que são vistas de forma errada pela sociedade. Antes, devem ser separados e diferentes no temor a Deus, de forma identificável. Ou seja, isso precisa ser identificado, não somente no aspecto visível e físico, mas no comportamento diante das outras pessoas. Não devemos sair do mundo dos incrédulos, mas sim tornar-nos separados e diferentes no temor a Deus. E aí ele coloca uma última questão: em que aspecto que as nossas igrejas devem ser diferentes? Ou seja, de acordo com as Escrituras, a diferença deve estar em vidas santas e amor abnegado. Ou seja, um amor que abandona as próprias verdades, os próprios preceitos. Vidas santas e amor abnegado. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. E nós vamos falar um pouquinho sobre como essas vidas santas e esse amor que se desprende de tudo aquilo que nós temos como verdade antes de Cristo, ele se comporta na vida de um cristão. Amém, irmãos? Nós vamos passar agora para o intervalo, onde haverá recolhimento de dízimos e ofertas. Passo para o Tiago.